Você abre a sua Bíblia nos Salmos, nós vamos ler o Salmo de novo, é um Salmo relativamente curto. E glória a Deus. Salmo 135, então, é a nossa meditação. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí na sua versão. Aleluia, louvem o nome do Senhor. Louvem os servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois é nome amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó e a Israel como seu tesouro pessoal. Na verdade, sei que o Senhor é grande e que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor é grande, o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia relâmpagos que acompanham a chuva e faz com que o vento saia dos seus depósitos. A Dilma não estava errada. Foi ele quem matou os primogênitos do Egito, tanto dos homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra Faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele quem feriu muitas nações e matou reis poderosos: Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança ao seu povo Israel. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro feito por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem escutar. E nem há respiração em sua boca. Torne-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Bendiga o Senhor, ó israelitas, bendiga o Senhor, ó sacerdotes, bendiga o Senhor, ó levitas, bendiga o Senhor os que temem ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, aquele que habita em Jerusalém. Aleluia. Amém. Esse salmo, irmão, segundo a tradição judaica, é um salmo de Davi. Contudo, não há certeza de que tenha sido Davi o autor. Portanto, nós consideramos, eu acho que eu liguei, consideramos incerta a autoria deste salmo. Sobre a data do salmo, alguns estudiosos sugerem que esse salmo pode ter sido composto após o exílio babilônico, como um ato de louvor, de adoração a Deus, pela restauração de Jerusalém, pela restauração da nação. O certo é que este é um salmo que exalta a grandeza e que exalta o poder de Deus, que exalta o cuidado de Deus. A gente encontra aqui, né, nessa leitura que nós fizemos, primeiro o salmista convidando aquela nação, aquele povo a louvar a Deus por sua bondade, a reconhecer o poder deste Deus e a fidelidade deste Deus. Porque se essas qualidades forem dissociadas, você pode ter alguém bom, mas seja de mau caráter. Você pode ter alguém que tem poder, mas seja uma pessoa infiel. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus reúne a qualidade da bondade, a qualidade do poder e a qualidade da fidelidade. A fidelidade é algo essencial, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele faz. A própria palavra diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas Ele é Deus fiel. Ele destaca também o cuidado de Deus na história do povo de Israel, o povo que Ele escolheu para ser seu povo. Ele também destaca o poder e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Nós vemos aqui o poder de Deus sobre a natureza, nós vemos ele falar sobre o poder de Deus sobre reis e sobre exércitos. Ou seja, não há nada que possa enfrentar, não há nada que possa resistir a esse Deus. Ele exalta a ação de Deus na libertação do povo do Egito e também na conquista da terra prometida, na conquista da forma com que Deus faz com que aquele povo conquiste Canaã, a terra prometida, uma terra que manava leite e mel. E ele vai finalizar contrastando a grandeza deste Deus, que é o único Deus verdadeiro, com a fragilidade dos ídolos construídos ou criados pela mão humana. E ele enfatiza então a importância
de, reconhecendo essa diferença, escolhermos adorar ao Deus vivo, ao invés de adorarmos os ídolos construídos por homens. Uma curiosidade a respeito deste salmo: existem alguns salmos na Bíblia que são chamados de salmos gêmeos. Por exemplo, o Salmo 105, ele é gêmeo do Salmo 106. Significa que quando você lê o Salmo 105, é bom que você leia também o 106, porque ele complementa. O Salmo 111 e o Salmo 112, da mesma forma, são salmos que se complementam. E aqui, este Salmo 135, ele é o salmo gêmeo do Salmo 136. Quando você puder, leia o Salmo 136, na sequência do Salmo 135, que você vai perceber que há uma união, uma unidade de pensamento dessas duas canções, desses dois salmos. E por fim, a título ainda de introdução, o Salmo 135, ele é composto de um apanhado de outras referências, de outras porções do Velho Testamento. Por exemplo, se você pegar o verso 4 do Salmo 135, ele é uma repetição de Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Se você pegar esse salmo, verso 7 dele, ele é uma repetição de Jeremias, do capítulo 10, do versículo 13, quando Jeremias fala justamente do poder de Deus sobre a natureza, sobre os trovões, sobre os raios, sobre a chuva, sobre o vento. Então, essa também é uma curiosidade do salmo, é um salmo composto de várias porções do Antigo Testamento. Agora, você acha que essa repetição dos textos do Antigo Testamento nesse salmo significa dizer que por algum momento Deus ficou sem inspiração? Será que esse salmo foi um salmo que o salmista estava lá sentado escrevendo e Deus não tinha nada para comunicar a ele e de repente então resolve repetir algum texto? Será que o Espírito Santo não tinha ideia ou não tinha palavras para inspirar o autor do salmo naquele momento? É óbvio que não, é claro que não. Para o meu bem e para o seu bem, para o nosso bem, ocasionalmente o Espírito Santo se repete, ele se permite repetir, não apenas no texto bíblico, mas muitas vezes através de um pregador. Às vezes você ouve um pregador, ele prega uma mensagem, depois de algum tempo você ouve ele pregando a mesma mensagem, ou você vê um outro pregador pregando aquela mesma mensagem, e parece que aquele assunto é repetitivo. A mesma coisa acontece através de hinos, acontece através de uma experiência, de uma situação, coisas que começam a se repetir, e parece que aquilo se torna alguma coisa que chama a nossa atenção. E eu quero dizer para você esta noite, ficar atento, porque às vezes o Espírito Santo, ele, através desse ato de repetir, ele quer que nós ouçamos, ele quer que o nosso coração se abra, que a nossa mente se abra, que os nossos ouvidos se abram, para uma mensagem que mesmo sendo conhecida, que mesmo que nós já conhecemos a mensagem, talvez ele tenha algo especial para nos comunicar a respeito daquela repetição. Talvez você já tenha ouvido uma mensagem como essa que nós vamos ouvir hoje, sobre o louvor e adoração a Deus. Talvez você já tenha cantado os hinos que nós cantamos aqui várias vezes, mas quem sabe o mestre dos mestres, o grande mestre nessa noite, não quer repetir para você uma mensagem, para que o seu coração reconheça, para que o seu coração capite, que o seu coração capite de uma forma diferente esta mensagem que você já conhece. Então o tema da nossa meditação hoje é um Deus real e pessoal. Ao contrário dos ídolos, que o salmista destaca aqui, o nosso Deus, ele é um Deus vivo, ele é um Deus todo-poderoso, mas ele é um Deus pessoal e um Deus presente. Quando a gente pensa em pessoas poderosas, automaticamente a gente pensa em pessoas isoladas. Quando a gente fala em poder, a gente pensa em governadores, em presidentes, em reis. E essas pessoas, elas estão isoladas, essas pessoas estão inacessíveis. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele é, de fato, todo-poderoso, ele é um Deus vivo, ele não está impossibilitado, como os ídolos que ele fala aqui, e ele é um Deus pessoal e presente. E é maravilhoso quando nós experimentamos essa pessoalidade do nosso Deus. Um Deus que se manifesta a cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades,
de acordo com as circunstâncias que nós precisamos. Você não precisa cumprir requisitos, protocolos para chegar diante de Deus. Talvez você até consiga um dia chegar diante do presidente da República do Brasil, mas você vai ter que cumprir muitos protocolos. Talvez fazer um pedido, aguardar uma liberação, enviar uma série de documentos, agendar uma data, e quem sabe um dia você vai conseguir estar diante do presidente da República, que é só o presidente da República do Brasil, um homem pecador, um homem falho, um homem limitado. Mas diante do Deus, Criador dos céus e da terra, nós temos acesso, nós podemos chegar apenas orando, apenas confessando, apenas invocando este Deus, e nós cantamos sobre isso nesta noite. Então este salmo é um salmo que nos convida a rever e a reconhecer a bondade de Deus. E não apenas reconhecer, porque se a gente reconhece e não agradece, a gente seria simplesmente ingratos. Então, quando nós olhamos para esse salmo, que fala da bondade de Deus, e nós precisamos reconhecer as obras de Deus e louvá-lo por isso. Esse é o propósito, adorar a Deus por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele é. Então a bondade de Deus é objeto do nosso louvor e da nossa adoração a Ele. O amor em nos escolher, porque nós não reunimos nenhuma qualidade, nenhum argumento para Deus se aproximar de nós, mas Ele fez isso unicamente por causa do seu amor. Então reconhecer o seu amor, reconhecer os livramentos de Deus e as provisões de Deus na nossa vida. Quantos de nós somos abençoados diariamente por livramentos e pelas provisões de Deus? Reconhecer a grandeza do Senhor, os juízos perfeitos de Deus, o caráter imutável, como eu falei, de um Deus que não muda, de um Deus que é fiel, e principalmente do seu poder. Você saber que nós podemos nos relacionar com um Deus que tem poder. Quantas vezes somos decepcionados, porque vamos, agora mesmo, eu estava vendo, fica aqui até um testemunho, né? Nós oramos pela Júlia, filha do pastor André lá de Osasco. Ela teve um mal súbito de novo na sexta-feira, foi para o hospital, e o médico falou, a situação é grave, ela precisa passar por uma cirurgia, e aquela loucura, e médico, e plano de saúde, vocês sabem como é essas coisas, mas graças a Deus, ela fez a cirurgia, o médico operou ela, e ela já está de alta, já está em casa. A obra de Deus, o milagre de Deus na vida dela. Agora, o médico, ele só pôde fazer a cirurgia porque Deus guiou ele, Deus deu capacidade, Deus deu sabedoria, Deus indicou ele o que ele precisava fazer. Então, é esse Deus que está acima de todo o poder, é esse Deus que está acima de toda a capacidade, e Ele se volta para nós, é um Deus que cuida de nós. Então nós devemos ser cuidadosos em olhar, em reconhecer esses atos de Deus, e adorar o seu nome por isso. E não apenas, repito, pelas obras, pelos feitos, mas por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Eu acho que nós estávamos falando na nossa reunião de discipulado, quarta-feira, e alguém citou lá que o ímpio, ele peca, e ele não está nem preocupado se ele está agradando a Deus ou não, porque ele não tem relação com Deus, ele não sabe quem é Deus, ele não reconhece que os seus atos, que aquilo que ele está fazendo é um pecado e desagrada a Deus. E da mesma forma, ele também não é uma pessoa sensível para agradecer a Deus. A Bíblia diz que Deus manda o sol sobre o ímpio e sobre o piedoso, sobre o salvo e sobre o ímpio. Ou seja, mas aquele que não conhece a Deus, aquele que não tem um relacionamento com Deus, ele não vai ser capaz de ser grato, porque ele não conhece Deus. Mas existe uma frase que eu gosto muito, que diz que aqueles que são especialmente privilegiados por Deus, devem especialmente louvá-lo. E eu acho que nós estamos nessa categoria, de sermos privilegiados por Deus, pelo seu amor, pela sua bondade, pelo perdão dos nossos pecados, pela redenção das nossas almas, por vivermos na luz de Cristo. Então nós precisamos especialmente louvá-lo, sermos diligentes neste cuidado. E eu quero então passar com vocês rapidamente por esse salmo, e tentando trazer alguma aplicação prática para as nossas vidas. Primeiro nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, e vamos aplicá-lo, e depois nós vamos fazer leituras em bloco até o final do texto. Então o verso 1 diz, até o verso 4, aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor, vocês que servem na casa de Deus, nos pátios da casa de Deus, louvem o Senhor, pois o Senhor é bom, cantem louvores ao seu nome, pois o seu nome é amável, porque o Senhor escolheu Jacó,
a Israel como seu tesouro pessoal. Primeiro, você tem ideia do que é o privilégio que é conhecer a Deus? Repito, eu acabei de dizer de pessoas que não conhecem Deus. Então você tem ideia do privilégio que não é não só apenas conhecer a Deus, mas poder servir a Deus. Note que o Salmo se refere aos servos de Deus, aqueles que servem na sua casa, aqueles que servem no seu átrio. Então ele está falando com o seu povo. Então, para nós, reconhecer o privilégio que é conhecer esse Deus, ter o seu perdão, ter a salvação que vem dele, ter a comunhão com ele, é algo já maravilhoso. Semana passada, no sermão que eu preguei aqui, eu falei de religiões que a maioria delas apenas impõe regras. As religiões apenas impõem temor, colocam fardos sobre os ombros das pessoas, mas servir a Deus não. Por tudo que nós cantamos aqui essa noite, pela leitura deste salmo, servir a Deus, conhecer a Deus é algo que produz alegria, é algo que nos enche de gozo, é algo que de fato produz no nosso coração e nos nossos lábios um louvor espontâneo a este Deus. E ele diz que assim como Israel foi escolhido por Deus para preservar a sua verdade e o culto a ele, nós também fomos escolhidos por Deus. Nós também fomos libertos da escravidão. Se Israel estava prisioneiro, se Israel passou anos e anos e anos e gerações escravizados no Egito, até o dia que Deus manda Moisés, e ele então, através de Moisés, com braço forte, com sinais, com prodígios, com sinais da natureza, com milagres extraordinários, resgata aquele povo do Egito e leva aquele povo para uma nação. E lá o texto diz que ele destrói os reis, que ele destrói os exércitos e entrega aquela terra ao seu povo. Olha que dádiva, olha que coisa maravilhosa. E Deus não fez diferente conosco. Ele também nos escolheu, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Ele nos escolheu e nos tirou também de uma escravidão. É o que a Bíblia chama de escravidão do pecado. Nós vivíamos presos no Egito, que é o mundo. Pecado, cego, distante de Deus, separados de Deus, sem sentir alegria, sem ter liberdade. Mas Deus nos tira dessa escravidão e nos conduz para uma terra também de descanso. Então nós somos libertos também da opressão do inimigo, fomos libertos do pecado que nos separava de Deus, para então vivermos na presença dele. Por isso é um privilégio, viver na presença de Deus é um privilégio. Eu não sei se você conhece alguém, o Bruno citou, cujo coração está endurecido, porque o inimigo das nossas almas cega essas pessoas, para que elas não enxerguem, para que elas não percebam, para que elas não sejam sensíveis a esta mensagem maravilhosa do Evangelho, que é nos tirar do pecado, nos tirar do domínio e das garras do inimigo, para vivermos uma vida de liberdade para Deus e para a sua glória. Então, servir a Deus é um privilégio, estar na casa de Deus é um privilégio, ter a sua família aos pés do Senhor é um privilégio. E por isso que quando a Neila falou aqui do filho, nós precisamos chorar com os que choram, nós precisamos cuidar das almas que estão na presença de Deus. E quão triste é aqueles que se afastam, são aqueles que se enfraquecem da caminhada, são aqueles que desistem da caminhada. Então nós precisamos reconhecer que a nossa família na presença de Deus é uma dádiva de valor inestimável, e por isso nós devemos ser gratos a Deus, por isso nós devemos louvar a Deus. Se você não faz isso, faça, adore a Deus, glorifique a Deus, louve a Deus pela sua família na presença do Senhor. Dos versos 5 ao verso 12 agora, diz assim, verso 5: na verdade sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. O Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens desde os confins da terra, envia os relâmpagos que acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Foi ele quem matou os primogênitos do Egito, tanto os homens como dos animais. Ele realizou em pleno Egito sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus conselheiros. Foi ele quem feriu muitas nações e matou reis poderosos.
Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles como herança a Israel. Note que o salmista declara aqui que ele conhece a Deus. Isso é muito importante. O texto aqui diz assim: na verdade eu sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Então esta frase, essa declaração sobre conhecer o Deus que nós servimos é muito importante. E ele diz: eu sei, eu conheço. E eu pergunto para você essa noite: você conhece o tamanho do seu Deus? Você reconhece o Deus grande, todo-poderoso, soberano que você serve? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes nós olhamos ou enfrentamos desafios na nossa vida que nos tiram a visão desse Deus grandioso. Se a gente pegar, por exemplo, a experiência de Davi e Saul, o que aconteceu com Saul e todo o exército de Israel naquela ocasião, em que o gigante se levanta do outro lado do vale e começa a afrontar o exército de Deus? Todo mundo se voltou para o gigante. Todo mundo olhava para a afronta que o gigante fazia, que Golias fazia, de manhã e à tarde. E isso durou dias. E quando Davi chega naquela situação, naquele cenário, você não vê Davi falando de gigante, você não vê Davi preocupado com o gigante. Davi é o único em todos aqueles homens que se refere apenas ao Deus do céu. É disso que eu estou falando. Quando nós olhamos para o gigante, quando nós olhamos para o pecado, quando nós olhamos para as tentações que sofremos, quando nós olhamos para as fraquezas que sentimos, quando nós olhamos para as provações que nós passamos, quando nós olhamos para a tempestade que está à nossa volta, quando nós olhamos para tudo isso, parece que não tem jeito, e muitas vezes nós nos apavoramos, muitas vezes nós nos sentimos amedrontados. Aqui também, quando a gente fala em tempestade, a gente lembra dos discípulos de Jesus naquela viagem, e eu citei aqui um dia desse também num sermão, que quando eles estão no meio de uma tempestade, numa situação Jesus está dormindo no barco, e na outra situação Jesus vem ao encontro deles para socorrê-los, e eles estão assustados, eles pensam que Jesus é um fantasma. Muitas vezes nós também olhamos para todas essas circunstâncias e permitimos que tudo aquilo que nos desafia traga temor ao nosso coração. Mas o salmista aqui está dizendo: não olhe para essas coisas, olhe apenas para Deus, aquele que tudo pode. Nós somos convidados a olhar para esse Deus grande nesta noite. Nós somos convidados a olhar para o Deus que tudo pode. O texto que nós lemos diz que Ele faz tudo o que lhe agrada, ou seja, tudo o que Ele quer. Não há nada que Deus queira que Ele não possa fazer. Então, quando nós pensamos num Deus dessa magnitude, nós não podemos nos desesperar diante de uma enfermidade, diante de uma negativa, diante de um desemprego, diante de uma dívida, diante de qualquer que seja o problema. Repito, a situação da Júlia na sexta-feira era gravíssima. O médico falou: ela precisa fazer uma cirurgia urgente, e não tinha médico, não tinha autorização, mas Deus entrou com providência, e Deus deu o livramento, e Deus proveu aquilo que eles precisavam. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que faz tudo, que lhe agrada. O texto diz que Ele governa a natureza. O texto diz que Ele transformou um povo, que era um povo rebelde, num povo que se transformou em seus filhos, dos quais nós fazemos parte. Ou seja, nós fomos comprados e lavados e transformados pelo sacrifício de Jesus, de pecadores, de ímpios, de rebeldes, de inimigos, conforme Paulo fala, em amigos de Deus, em servos de Deus, em filhos e filhas de Deus, em herdeiros da promessa do Senhor. Você vê que esse Deus é um Deus poderoso, que Ele pode zombar de reis e de exércitos. Vocês imaginam que os reis de todas aquelas terras pelas quais Israel foi passando e conquistando, foi derrotando inimigo após inimigo, exército após exército, não foi o Deus que foi na frente deles? Não foi Deus que foi dando estratégia, capacidade e foi dando vitória para o seu povo? Então o nosso Deus é esse Deus, é o Deus que guarda, é o Deus que conduz, é o Deus que sustenta, e é o Deus que no final presenteia o seu povo, eles com a terra prometida, e nós também com as mansões celestiais prometidas na eternidade para aqueles que permanecerem fiéis. Então o autor quer nos lembrar aqui de que Deus não é uma opção. Existem pessoas enganadas, achando que igreja e que Deus é uma opção de vida. Eu posso viver sem Deus, eu posso muito bem ser satisfeito com os ídolos que eu criei.
E eu disse aqui que o nosso coração é um construtor nato de ídolos. Então nós construímos ídolos todos os dias. Nós temos essa capacidade de criar ídolos no trabalho, na família, no cônjuge, nos filhos, em qualquer coisa, nas coisas materiais, nas conquistas. O nosso coração gosta das coisas palpáveis. O nosso coração deseja, como eu falei no início, prazeres. Então nós vamos construindo ídolos que possam nos dar esse prazer. E esse prazer é momentâneo, e esse prazer é enganoso, e essa satisfação não é a satisfação que a nossa alma busca. Essa satisfação somente Deus pode dar. Então é por isso que o salmista diz que nós não podemos nos enganar com essas coisas, nós não podemos nos enganar com os ídolos, mas é maravilhoso, é muito melhor estar ao lado de Deus e ter Deus ao nosso lado. Quando nós temos Deus ao nosso lado, nós estamos prontos para enfrentar qualquer batalha, para enfrentar e vencer qualquer inimigo. Amém? Versos 13 e 14 agora. Ele diz assim: o teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua fama, Senhor, por todas as gerações. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Quando a gente olha aqui essa expressão, o teu nome, Senhor, será para sempre, e a tua fama por todas as gerações, é óbvio que nós não podemos interpretar isso na nossa linguagem atual. Quando alguém chega e fala assim: fulano fez o nome, eu fiz o meu nome lá, porque a minha fama, isso já pressupõe alguém arrogante, alguém que não é humilde. E o nosso Deus não é arrogante, o nosso Deus é um Deus humilde. Quando ele diz aqui que a sua fama e o seu nome seria perpetuado de geração em geração, seria reconhecido para sempre, não é no sentido que o nosso coração orgulhoso e humano pensa, mas é no sentido de, ele está se referindo aos atos de Deus, ele está se referindo aos feitos de Deus, ele está se referindo ao caráter de Deus, ao poder de Deus. Isto sim, por tudo que Deus fez, por tudo que Deus é, de geração em geração, vai permanecer para sempre a fama deste Deus. E é o que acontece. Nós estamos aqui no século 21, falando de um Deus que todas as gerações anteriores a nós também ouviram falar. E não muda, o nosso Deus não muda, Ele continua sendo Deus, Ele continua poderoso, Ele continua salvando, Ele continua curando, Ele continua vencendo os seus inimigos. Então é disso que o salmista está falando, que o nosso Deus permanece para sempre. Eu não vou falar o nome da jovem para não expor ela, mas ela veio falar para mim hoje que ela vai ser corintiana a partir de agora. Por que isso? Porque a pessoa às vezes quer uma mudança porque algo está frustrando. Ela quer mudar alguma coisa porque aquilo no que ela acreditou não funciona. Não vou citar o outro jovem também que vai trancar a faculdade, porque é um outro desafio. Então às vezes a gente tenta caminhos, a gente escolhe coisas e descobre no meio do caminho, não é bem isso. Eu preciso rever. O nosso Deus não. O nosso Deus permanece o mesmo. Se você está com Ele, Ele é fiel hoje, Ele é fiel ontem, e diz a sua palavra, Ele é por toda a eternidade. Então é por isso que nós temos essa segurança no nosso Deus. E o verso 14, ele é exatamente como eu disse no início, é mais uma expressão do Deuteronômio 23, 36. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Quem estava na escola bíblica dominical hoje, viu que nós estamos estudando a carta aos Hebreus, e hoje falando do capítulo 12, nós fomos ministrados sobre uma carreira, sobre uma jornada, sobre um desafio que aqueles que são salvos, aqueles que são cristãos, são desafiados a seguir a Deus, a seguir os seus caminhos, a seguir os seus propósitos. E aqueles irmãos que receberam a carta aos Hebreus, eles receberam esse incentivo de caminhar esta carreira, de enfrentar os inimigos, de não olhar à direita e à esquerda, mas seguir olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Por quê? Porque em algum momento a fé deles foi provada, em algum momento eles estavam sendo extremamente perseguidos, em algum momento eles estavam correndo risco sobre a própria vida, as suas propriedades, os seus bens já estavam sendo despojados, eles já estavam sendo oprimidos, mas a palavra de Deus é a mesma. Aquilo que Deus disse ao seu povo lá em Deuteronômio, aquilo que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, ela também no Salmo aqui, e ela está dizendo para nós agora: o Senhor terá compaixão dos seus servos.
Não acontecerá nada na sua vida que você não seja capaz de suportar, desde que você esteja com Cristo. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E eu posso garantir para você, com base nesta palavra, que é inspirada por Deus, que não há nada que você e Cristo juntos não possam vencer. Sozinho não, mas se Cristo estiver com você, não há nada que você e Ele juntos não possam fazer. E o texto continua dizendo ainda, Deuteronômio: e quando ele vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo e nem livre. O que ele vai fazer quando acontecer isso? Ele terá compaixão. O nosso Deus é um Deus de compaixão. O nosso Deus é um Deus que ama. O nosso amor é um amor condicional. Nós amamos até que alguém corresponda. Nós damos até que alguém nos devolva. Mas Deus não. Ele diz aqui que a sua compaixão será para aqueles quando as suas forças não tiver mais, ele não tiver mais força alguma, quando não sobrar ninguém, nem escravo e nem livre. Então, quando tudo tiver acabado, quando as suas forças estiverem esgotadas, quando os seus limites tiverem sido extrapolados, a misericórdia do Senhor vai entrar em ação. O Senhor vai te sustentar, porque Ele não desampara os seus, nunca desamparou. Foi assim no passado, é assim hoje e será assim até o dia da sua vinda. Ele continuará a nos proteger, a nos guardar e nos abençoar. Portanto, toda a nossa provisão, tudo que nós somos, fazemos, conquistamos, é graça, é bondade, é permissão de Deus. Nós comemos, nós bebemos, nós temos saúde, nós temos abrigo, nós somos livres, nós temos perdão, a fonte da inspiração, a vida eterna, tudo que nós temos vem de Deus. E isto é ato de bondade, é ato de misericórdia do nosso Senhor. Versos 15 ao verso 18. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem escutar, e nem há respiração na sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. A mensagem final do Salmo é uma crítica à idolatria. Ele enfatiza aqui a impotência desses deuses criados, ou desses falsos deuses. E você sabe historicamente que a idolatria, sem dúvida, foi a pior traição cometida por Israel em toda a sua história. É óbvio que eles não apagaram da sua mente aqui o incidente do bezerro de ouro, e que isso ficou gravado no coração e da mente deles para toda a sua vida, para toda a sua existência. Aquele foi um ato realmente que marcou a história daquela nação. Quando Deus os tira do Egito, quando Deus os livra da escravidão, e quando Deus chama Moisés para dar a Moisés as leis, a forma de que, como seria aquela sociedade, que agora era uma nova sociedade. Vocês não são mais escravos, não são as leis do Egito, não são os carrascos do Egito, agora vocês são um povo, o meu povo. E Deus então chama Moisés e fala: agora vai precisar ter regra. Como é que vai ser a relação entre eles? Como é que vai ser o culto? Como é que vai ser a relação comigo? Como é que as questões vão ser resolvidas? Deus precisava dar um código para aquele povo, e Ele chama Moisés para revelar esse código, que eram as leis de Deus. E quando Moisés está lá, Deus fala para ele: desce, porque o povo já se corrompeu. E qual foi a corrupção do povo? Como Moisés demorava para voltar do monte, eles então construíram um bezerro, construíram um Deus, para que eles pudessem adorá-lo. Então isso foi uma coisa grave, e isso marcou muito a vida do povo de Israel. Agora, embora o talento, se a gente ler o texto, é muito interessante. Eles recolhem todos os pingentes, todo mundo que tinha objetos de ouro, trouxeram a Arão, e ele fundiu. É engraçado que depois ele dá a maior cara de pau, fala assim: a gente jogou no fogo e apareceu esse bezerro. Não, você joga no fogo, não aparece um bezerro. Ali houve cuidado, e é reconhecidamente o talento desses artesãos, não só daqueles que fizeram o bezerro, mas desses aqui que o salmista cita, que construíam deuses com as suas próprias mãos, de ouro, de prata, algumas vezes de madeira, de pedra. Então esse talento das mãos do artesão é reconhecido. Só que o produto que eles produziam não era reconhecido, porque era incapaz de produzir, de realizar qualquer bem.
Os ídolos pagãos, eles são descritos como objetos inanimados de prata e de ouro, feitos pelas mãos dos homens. Esses ídolos têm características físicas. O texto diz, ele tinha boca, tinha olho e tinha ouvido. Mas eles eram incapazes e continuam sendo incapazes de realizar ações divinas. Eles não falavam, eles não enxergavam e eles não escutavam. Agora, como é que você pode crer num Deus que tem boca e não fala? Imagine que nenhuma resposta, você vai falar com esse Deus, não tem resposta, porque ele não tem boca, a boca dele não fala. Ou melhor, ele tem boca, mas não fala. Então nenhuma resposta sai desse ídolo, nenhum conselho sai desse ídolo, nenhum consolo, nenhuma bênção esse ídolo pode proferir sobre a vida de quem está ali o servindo. Quando ele fala que ele tem olho, mas não vê, imagine que quem é cego não pode discernir. Se ele não pode discernir, ele não pode vigiar. Se ele não pode vigiar, ele não pode, muito menos, guiar. Então, um ídolo é isso, é um Deus cego. Se ele não pode enxergar, como é que ele vai orientar você? Cuidado, não vai por aí, cuidado, ali tem um abismo, cuidado, ali tem um perigo. Então, aquele que tem olho, mas não vê. Aquele que tem ouvido, mas não escuta. Como é que ele pode responder a sua oração, se ele sequer pode ouvir a sua oração? Como é que ele pode te dar orientação, se ele não tem condições de ouvir as suas necessidades? Quando você clama, quando você ora, quando você pede, esses deuses, esses ídolos, não estão inertes, não podem fazer nada. E o texto ainda diz que eles não têm respiração na sua boca. Isso é uma referência, uma inferência a não ter vida, né? A estarem mortos. Então, qual é a consequência que o Salmo diz? Que aqueles que fazem esses deuses e aqueles que acreditam nesses deuses, eles são igualmente impotentes e sem vida espiritual. Quantas pessoas na sua cegueira, quantas pessoas neste mundo estão atrás desses deuses? Não é apenas ídolo, um santo, que também são esses ídolos que ele descreve aqui, mas de ídolos construídos no seu coração. Eles estão ainda apostando nas suas amizades, na sua influência, eles estão apostando no seu dinheiro, eles estão apostando na sua capacidade. Ídolos, deuses que não são capazes de realizar nada. Mas o salmista termina aqui destacando a importância de louvar e confiar no Deus vivo, aquele que nós já cantamos aqui esta noite, que criou e que sustenta o universo. E eu repito, a capacidade do coração humano de construir os seus próprios deuses não mudou. É por isso que nós precisamos vigiar a cada dia. Nós precisamos vigiar todos os dias. E eu quero aqui convidar você para nós lermos então o Salmo gêmeo do Salmo 135. Dá para projetar aí, Doni? Não? Mas é fácil. Você vai abrir a sua Bíblia, independente da sua versão. Eu vou dar a minha versão aqui e nós vamos fazer um grande coral. O Salmo 135, o 136 que nós vamos ler agora, é um salmo responsivo. O salmista, ele faz uma descrição de Deus e depois há um complemento do verso na frase dizendo: o seu amor dura para sempre. Então a parte de vocês é dizer isso: o seu amor dura para sempre. Ou seja, a cada descrição que eu der desse Deus, do Salmo 136, que é o mesmo Deus do Salmo 135, que é o nosso Deus, vocês vão repetir: o seu amor dura para sempre. Todos acharam? Aí, seu amor dura para sempre, já está aí. Essa é a parte de vocês. Amém? Então no 3 eu vou ler e vocês respondem. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses. Seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores. Seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas. Seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus. Seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas. Seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares. Seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia. Seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para governarem a noite. Seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito. Seu amor dura para sempre.
e tirou Israel do meio deles, com mão poderosa e braço forte. Aquele que dividiu o mar vermelho e fez Israel atravessá-lo, mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, que feriu grandes reis, que matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, e deu a terra deles como herança ao seu servo Israel. Aquele que se lembrou de nós como fomos humilhados e nos livrou dos nossos adversários. Aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Dei graças ao Deus dos céus. Glória a Deus. Que a gente possa refletir então, irmãos, sobre as nossas ações. Que nós possamos nos lembrar das vezes em que nós nos desviamos dos caminhos de Deus, dos propósitos de Deus. Que nós possamos nos lembrar dos altares que nós mesmos erguemos nos nossos corações e dos ídolos que nós colocamos lá nesses altares, cada um deles, um por um. Que nós possamos reconhecer que toda vez que nós recorremos a um ídolo, eles foram incapazes, eles foram insuficientes, porque só Deus pode suprir as nossas necessidades. Confesse o seu pecado e peça perdão a Deus. Diga assim: Senhor, eu desviei dos seus caminhos, eu adorei ídolos, eu ignorei a tua presença, mas eu quero, Senhor, entregar a minha vida, eu quero reconhecer hoje que o Senhor é o único Deus verdadeiro, e eu prometo abandonar os meus caminhos e seguir os teus caminhos. Amém?